o fantasioso, o fanfarrão, o mentecapto do Rodrigo Silva, já que ele foge de mim em todos os podcasts, aí vocês podem comprar este livro aqui, ó, do David. Foi o livro mais queimado, mais destruído, mais proscrito, mais proibido, e é o livro que deixou a maior quantidade de cópias manuscritas. Nós sabemos, como judeus, que Jesus, na verdade, é uma falsificação do Império Romano, ok? Então, se você quiser combater o fantasioso, o fanfarrão, o mentecapto do Rodrigo Silva, já que ele foge de mim em todos os podcasts, aí vocês podem comprar este livro aqui, ó, do David Fitzgerald, Nailed, tá? 10 mitos cristãos que mostram que Jesus nunca sequer existiu. Ele é mais radical que a Lisa. Então, qual a diferença desses dois autores aqui? O David Fitzgerald, ele é um ateu completo e ele fala da não existência histórica de Jesus e comprova isso através desse livro, tá? Esse livro vai usar o próprio Novo Testamento para contrapor essa ideia da existência de Jesus, colocando os paralelos. Ele pega os evangelhos ali lado a lado e mostra as principais discordâncias. Eu acho bárbaro, porque ele faz isso com maestria. Já a Lisa, ela é um pouco mais mística. Então ela fala assim, olha, Jesus histórico realmente não existiu, mas ele é uma retradução do arquétipo de outras divindades antigas, de Krishna, enfim, de Horus e por aí vai, de Mitra. Então a Lisa, ela estuda mais os símbolos, né? Ela tem uma abordagem até junguiana. Já o David Fitzgerald, ele é aquele cara realmente histórico e vai trazer aqui todos os pontos que vocês precisam para rebater o Rodrigo Silva e toda a sua corja, que fica entrando lá no meu território, né? Porque eu me considero um filho de Israel legítimo em terras brasileiras, porém me considero um filho de lá, assim como meus antepassados eram de lá. E lá todo mundo sabe que Israel suporta crente, mas Israel não tem nenhum tipo de relação, principalmente os judeus ortodoxos. Hoje eu estive até com meu professor de hebraico, o Shaul, e ele me relatou mais sobre isso. Falou assim, olha, a gente não suporta a entrada desse povo lá para ficar entrando na Terra Santa. O governo de Israel permite porque gera muito dinheiro, mas todo mundo sabe que judeu não acredita em Jesus. Bom, todo mundo sabe que o Rodrigo Silva e esses outros historiadores, né, da história de Jesus, eles vão alegar o quê? Que existem expressões narrativas ou ainda argumentações históricas do próprio historiador Tácito ou do próprio historiador Teutônio ou do próprio historiador Flávio Josefo. Flávio Josefo é o principal. Flávio Josefo é o que ele mais gosta. O Rodrigo Silva, o que mais gosta é o Flávio Josefo, né? Então, na época de Jesus, você não tem um único historiador ali do começo do século I, nascido junto com ele, com a mesma idade que ele, falando, olha que bacana, olha o que ele fez, né? E o pessoal cai nessa besteira de acreditar em Rodrigo Silva e nesses outros fanfarrões que se escondem de debates, cai na besteira de acreditar que Flávio Josefo era contemporâneo a Jesus. Flávio Josefo era 40 anos, nasceu 40 anos depois da morte do Cristo. Né? O cristianismo já está acabando em várias partes do mundo, nós vemos ele dando seus últimos suspiros. Creio que daqui uns 20, 30 anos já esteja completamente derrubado e Jesus vai virar um símbolo como ele é, assim como outros símbolos, né? Assim como Krishna, assim como Buda. As pessoas podem até pegar as boas mensagens destes símbolos, mas lembrando que não há um Jesus histórico, ele é um arquétipo utilizado pelos romanos. Pois é, crente ligado viu aí, isso é coisa do calça apertada mesmo. O bichão é o pai da mentira e não dá pra acreditar nesse Harry Potter cabeludo não. Agora veja essa fala do pastor Rodrigo Silva sobre a existência da Bíblia e tire a sua própria conclusão. Tácito, Suetônio, só para citar alguns. O que são isso? O que são essas coisas que você citou? Tácito e Suetônio, por exemplo, são autores romanos que confirmam a existência de Jesus de Nazaré. Da época, do primeiro século. Você encontrou esses textos. Sim, a humanidade encontrou esses textos. O Flávio Josefo. De que data? O Tácito e Suetônio estão no final do primeiro século. Flávio Josefo está na segunda metade do primeiro século. Você tem outro também agora que eu vou lembrar. O Talmud babilônico. O Talmud também menciona Jesus.
que acontece? O problema é que o pessoal, às vezes, coloca a Bíblia como sendo uma coisa ridicularizada, é coisa besteira, é só crente. Eles pensam sempre no crente como aquele gado. Não é, gente. E vou mais além. Vou comparar Jesus com Alexandre o Grande. Eu, particularmente, acredito que o Evangelho de Marcos foi composto por volta do ano 50. Eu tenho evidências da papirologia, não vou destrinchá-las aqui por questão de tempo, mas mesmo aqueles que colocam os evangelhos todos depois do ano 70, eu coloco como sendo anterior ao ano 50, 60. Mas mesmo aqueles que colocam os evangelhos depois do ano 70, os evangelhos estão distantes de Jesus 30 anos. Só que a biografia de Alexandre, mais antiga, está distante dele 300 anos. E dessa biografia de Alexandre, que está distante dele 300 anos, a cópia mais antiga que eu tenho está mais 300 anos na frente. Então, eu tenho que supor que essa cópia de 300 anos depois esteja fiel A última coisa que vocês ouviram e torcer para isso ser fiel à vida dele. Exatamente. Agora, os evangelhos estão distantes de Jesus apenas algumas décadas. E você pega o fragmento do Evangelho de João, o papiro, o P52, se eu não me engano, que é nossa, fugiu agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. É um texto de João, do Evangelho de João, que data aproximadamente do ano 130. Ele está distante do original de João apenas uns 30 anos. Olha a diferença. Nossa, a gente fugiu agora. O nome do papiro é o P... a gente tem um nome, acho que é o P52, se não me engano. A gente data, coloca o Johns Rylands, o nome vulgar dele é Johns Rylands, porque ele está na biblioteca de Johns Rylands, mas ele tem o número técnico dele. Nem a Eneida de Virgílio, nem os diários de Marco Aurélio, nada, nenhum livro foi tão perseguido, proibido e destruído quanto a Bíblia Sagrada. Foi o livro mais queimado, mais destruído, mais proscrito, mais proibido, e é o livro que deixou a maior quantidade de cópias manuscritas.